Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Clarice acaba se envolvendo em uma situação inesperada ao defender Beatriz e repreender Juliano, que a acusa injustamente de roubo. Sem saber que a jovem é, na verdade, sua filha biológica, Clarice intervém em uma situação que se desenrola durante a inauguração de uma nova loja da Perfumaria Carioca, empresa de sua propriedade. Tudo começa quando Beatriz, incentivada por sua amiga Glorinha, decide ir ao evento na esperança de se aproximar de Clarice. Beatriz sabe que Clarice é sua mãe, mas nunca teve a chance de estabelecer um vínculo com ela. Determinada a tentar uma aproximação, ela aceita o convite de Glorinha, sem imaginar que sua presença provocaria reações hostis. Ao chegar ao evento, Beatriz acaba sendo reconhecida por Bia, que lembra de tê-la visto dançando com Beto no baile de carnaval. Bia, enciumada e incomodada com a presença de Beatriz, decide contar a Juliano sobre a presença da jovem no evento. A situação fica ainda mais tensa quando Maristela, mãe de Juliano e de Bia, fica sabendo que Beatriz também esteve em contato com Clarice em outra ocasião, na escola de etiqueta, e vê nisso uma ameaça. Insatisfeita e desconfiada das intenções de Beatriz, Maristela incentiva o filho a tomar uma atitude para afastá-la. Juliano, atendendo ao pedido da mãe, decide agir de forma impulsiva e elabora um plano para humilhar Beatriz, acusando-a publicamente de ter roubado um sabonete da loja. Sua intenção é constranger a jovem diante de todos, deixando claro que ela não é bem-vinda no evento. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Mesmo com Glorinha tentando interceder em favor de Beatriz e defendendo a amiga das acusações, a situação rapidamente se agrava. Durante a discussão, Bia decide ir além e, em um gesto agressivo, puxa a bolsa de Beatriz, causando um tumulto. Nesse momento, Beatriz acaba torcendo o pé, em meio à confusão. Clarice chega justamente nesse instante e presencia a cena. Intrigada, ela questiona Juliano sobre o que está acontecendo e tenta entender o motivo de toda aquela agitação. Para a surpresa de Beatriz, Clarice toma sua defesa sem saber que, na realidade, está ajudando sua própria filha. Clarice critica Juliano pela atitude hostil e pelo tratamento desrespeitoso com Beatriz, mostrando-se desapontada e indignada com a acusação de roubo. O que Clarice não sabe, contudo, é que Beatriz é sua filha biológica, que ela não vê há 16 anos. Beatriz, por outro lado, sofre profundamente com a situação, pois estava ansiosa pelo reencontro com a mãe, mas percebe que Clarice não a reconhece. Para agravar ainda mais seus sentimentos, Beatriz descobre que Clarice tem outra filha, também chamada Beatriz, aumentando a sensação de abandono e substituição que ela carrega. Humilhada e machucada, Beatriz deixa o evento, acompanhada por Glorinha, que continua ao seu lado para apoiá-la. A jovem sente-se profundamente desolada, pois esperava que a ocasião fosse uma oportunidade de finalmente ter uma conexão com sua mãe biológica. Contudo, a atitude de Juliano e Bia transformou a situação em um momento doloroso e constrangedor. Beto, que presenciou toda a cena, fica revoltado com a forma como Juliano e Bia trataram Beatriz e decide ir atrás dela, demonstrando apoio e solidariedade. Esse episódio representa um ponto crucial na narrativa, pois expõe o conflito emocional de Beatriz, que há muito tempo anseia por um relacionamento com Clarice, mas se depara com barreiras e desafios inesperados. A cena também revela o caráter protetor e justo de Clarice, que, mesmo sem saber da verdadeira identidade de Beatriz, defende a jovem contra a injustiça. Entretanto, a falta de reconhecimento por parte de Clarice aprofunda ainda mais a ferida emocional de Beatriz, que enfrenta o dilema de desejar proximidade com a mãe ao mesmo tempo que se sente invisível para ela. Assim, Garota do Momento explora temas de identidade, abandono e busca por pertencimento, mostrando como as relações familiares podem ser complexas e marcadas por mal-entendidos e barreiras emocionais. A situação vivida por Beatriz também destaca como o preconceito
e as expectativas sociais influenciam o comportamento dos personagens, como Maristela e Juliano, que se deixam levar por ideias preconcebidas sobre Beatriz, sem tentar compreendê-la ou conhecer suas reais intenções. Essa trama carrega uma forte carga emocional e oferece ao público uma reflexão sobre a importância do acolhimento, do respeito e da busca pela verdade nas relações familiares. Continuando a partir dos conflitos vividos por Beatriz e Clarice em Garota do Momento, o episódio da inauguração da Perfumaria Carioca deixou cicatrizes profundas tanto na jovem Beatriz quanto em Clarice, embora esta última ainda não tenha consciência da real conexão entre ambas. Esse momento representou um divisor de águas para todos os envolvidos, especialmente para Beatriz, que, ao deixar o evento humilhada e com o coração partido, começa a questionar seu lugar na vida da mãe biológica. Nos dias que se seguem, Beatriz enfrenta uma mistura de sentimentos: tristeza, raiva e uma sensação de injustiça. A tentativa de se aproximar de Clarice resultou em mais um doloroso distanciamento. Com o apoio de Glorinha e do amigo Beto, que também ficou indignado com a atitude de Juliano e Bia, ela começa a se recuperar emocionalmente. No entanto, Beatriz decide que não irá desistir de entender sua história e de buscar a verdade sobre a sua origem. Determinada a descobrir o que levou Clarice a abandoná-la e por que ela parece não reconhecer o próprio passado, Beatriz passa a investigar o passado da mãe e os segredos da Perfumaria Carioca. Enquanto isso, Clarice também sente o impacto do incidente. A situação deixou-a desconfortável e incomodada, principalmente devido à maneira fria e injusta com que Juliano tratou Beatriz. Clarice começa a questionar a criação que Maristela deu a seus filhos, notando que tanto Juliano quanto Bia possuem uma postura arrogante e elitista, características que ela desaprova. Clarice reflete sobre a possibilidade de que sua empresa e seu círculo social possam estar se afastando dos valores que ela considera importantes, como respeito, empatia e humildade. A partir desse desconforto, Clarice passa a repensar suas decisões empresariais e sua convivência com Maristela e seus filhos. Ela percebe que, ao longo dos anos, permitiu que Maristela tivesse uma forte influência em seu círculo pessoal e profissional. Essa introspecção leva Clarice a desejar mudanças em sua vida. Embora ainda não tenha consciência da ligação com Beatriz, Clarice sente uma espécie de afinidade e interesse pela jovem, nutrindo a ideia de que gostaria de conhecê-la melhor. Mesmo sem entender por quê, a figura de Beatriz continua a lhe intrigar. Beatriz, por outro lado, começa a se encontrar com Beto com mais frequência. Ele, sempre compreensivo e solidário, demonstra um interesse genuíno em ajudá-la a desvendar o passado. Beto sugere que eles investiguem antigos documentos, notícias e até registros relacionados à Perfumaria Carioca e à história de Clarice. Beatriz aceita a ideia e juntos começam a juntar peças de um quebra-cabeça que remonta à juventude de Clarice. Durante a investigação, eles descobrem alguns detalhes sobre a juventude de Clarice, como antigos amigos e lugares que ela frequentava antes de se tornar uma empresária bem-sucedida. Em uma visita a uma biblioteca local, Beto encontra uma antiga foto de Clarice ao lado de um jovem desconhecido, e os dois se perguntam se esse homem poderia ser o pai biológico de Beatriz. Esse pequeno avanço dá a Beatriz uma nova esperança, pois ela acredita que compreender o passado de sua mãe pode revelar os motivos que a levaram ao abandono. No entanto, a vida na Perfumaria Carioca também começa a passar por mudanças. Clarice, motivada pelo desejo de se aproximar de Beatriz, decide criar um projeto social na empresa, voltado para jovens em situação de vulnerabilidade. Ela deseja que a Perfumaria Carioca se torne um ambiente inclusivo, que apoie e capacite pessoas de diferentes origens. Para isso, Clarice inicia parcerias com escolas e ONGs e convida Glorinha para participar do projeto. Com essa iniciativa, Clarice espera transformar a imagem de sua empresa e, ao mesmo tempo, contribuir para a sociedade de forma significativa. Ao saber do novo projeto de Clarice, Beatriz vê nisso uma oportunidade de se aproximar mais da mãe, mesmo que de maneira indireta.
Ela se inscreve como voluntária para ajudar na iniciativa, sem revelar a verdadeira motivação. Para sua surpresa, Clarice fica impressionada com o empenho e a dedicação da jovem. Aos poucos, as duas começam a interagir mais frequentemente, compartilhando ideias e colaborando nos detalhes do projeto. Clarice, ainda sem saber a verdade, começa a ver em Beatriz qualidades que admira e a se perguntar sobre a história da jovem. Enquanto a relação entre as duas se desenvolve no ambiente de trabalho, Juliano e Maristela observam a aproximação com desconfiança. Maristela, ciente de que Beatriz poderia ser uma ameaça ao futuro dos filhos, decide que é hora de agir. Ela começa a investigar Beatriz por conta própria e acaba descobrindo que a jovem frequentou uma instituição para crianças adotadas, suspeitando da possível conexão de Beatriz com o passado de Clarice. Maristela tenta manter essas informações em segredo, mas não consegue esconder sua crescente inquietação e, em um momento de raiva, revela a Juliano que Beatriz pode ser a filha perdida de Clarice. A revelação choca Juliano, que até então enxergava Beatriz apenas como uma intrusa. Ele fica dividido entre o desejo de agradar a mãe e a possibilidade de que Beatriz seja sua irmã, um fato que complicaria ainda mais sua relação com ela. Diante da incerteza, ele resolve confrontar Beatriz e exige que ela revele suas intenções com Clarice. Beatriz, por sua vez, se recusa a entrar em detalhes, afirmando apenas que tem o direito de entender seu próprio passado. A trama então passa a explorar o processo de reconstrução do vínculo entre mãe e filha, com Beatriz ainda lutando para perdoar o abandono e Clarice determinada a se redimir e recuperar o tempo perdido. A Perfumaria Carioca, com seu novo projeto social, torna-se um símbolo do recomeço para ambas, unindo-as em uma nova jornada de cura e de autodescoberta. Enquanto Clarice e Beatriz se esforçam para superar os obstáculos do passado, Maristela e Juliano precisam lidar com as consequências de suas ações e com a nova dinâmica familiar que se desenha. Assim, Garota do Momento transforma a trajetória de Beatriz e Clarice em uma inspiradora história de reconciliação, destacando a força das relações familiares e o poder do perdão. A novela mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, a verdade e o amor podem prevalecer, abrindo caminho para novas possibilidades e esperanças. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento.